Olá pessoal, boa noite, meu nome é Klaus, eu sou diretor executivo do Grupo J. Lucentini. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, completar, né, o trabalho que já foi falado aqui anteriormente, falar um pouquinho das tendências do mercado. Nós somos uma consultoria que atende empresas, nós fomos criados para atender empresas de coletividade, então nossa essência é essa. Trabalhamos em outros mercados, mas 90% dos nossos clientes estão aqui dentro da UAM. Eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente está olhando no mercado, que a gente vê de tendência, que a gente já viu algumas coisas acontecendo, que a gente não pode deixar passar. Então, vou colocar um pouquinho do meu currículo aqui. Sou diretor executivo, né, na J. Lucentini hoje, sou um dos sócios proprietários. Já fui diretor-geral de empresas de alimentação, trabalhei também na área comercial, RH, enfim, já passei por muitas coisas, apesar de eu não ser um dinossauro do mercado. Mas o meu sócio, ele é um dinossauro aí do mercado também, tá bom? Então, sou graduado em gestão empresarial, tenho executive coaching, MBA de varejo, físico e online, onde aprendi muito, porque o varejo, como foi falado aqui, é uma escola realmente para o nosso segmento. Tenho um MBA em Valuation e Métricas de Precificação pela USP, sou coautor do livro de Como Vender e Fidelizar Seus Clientes, voltado para Facilities e para o nosso segmento de Food Service, e professor de cursos de formação em gestão de unidades de alimentação. Falando um pouquinho da nossa consultoria, até para justificar um pouco o que eu vou falar aqui hoje, nossa consultoria atua, né, na área comercial, finanças, controladoria, recursos humanos, treinamentos, mentorias, compra e venda de empresas, recrutamento e seleção, estudos de mercado e recuperação de unidades deficitárias, tudo que uma empresa de alimentação praticamente precisa e vive, né? Então, a nossa área de abrangência é muito grande, nós contamos com mais de 15 consultores, tá? Então, realmente, nossa atuação é muito forte nesse mercado. E eu vim compartilhar um pouquinho do que eu estou vendo com vocês. Então, antes de começar a falar de tendências, eu tenho que falar o que está acontecendo com a inflação, com o nosso preço de venda, com a nossa mercadoria, que, querendo ou não, é o nosso maior custo hoje, dentro do nosso cardápio. E aqui a nossa consultoria, ela faz um trabalho muito interessante, que ela montou um cardápio pensando exatamente nos itens que a maior parte de vocês utiliza. Então, o arroz, o feijão, o arroz integral, a guarnição, proteínas, aquelas que estão geralmente no nosso cardápio. E nós acompanhamos esses preços mensalmente com fornecedores no qual vocês compram essas mercadorias. Eles enviam os preços para nós fazemos uma média e esse valor está aqui. Então, colocamos alguns índices de reajuste que vocês costumam utilizar aqui, né? FIPE, o IPCA, enfim, índices que vocês utilizam no reajuste de preço anual. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Que em 2022, nossa inflação real do nosso prato, eu não sei se todas as empresas aqui calculam a inflação real, porque cada empresa tem a sua, mas na média ela estava em 14,3% no acumulado de 2022. E o nosso índice de reajuste estava em 5,9%. Então, o que acontece? Quase que 8% aí ficou da nossa margem de lucro, né? Porque a gente não pode mexer no cardápio, a gente tem uma incidência ali que a gente tem que cumprir. E olha o que aconteceu aqui em 2023. A gente está com uma desinflação, não é deflação. Deflação é abaixo da inflação. Aqui nós estávamos com uma inflação alta, hoje nós temos uma desinflação em 2023 de menos 2% aproximado. Então, o que acontece? Mesmo aqui reajustando pelo IPCA atual de 2023, ainda a gente está devendo aqui, ó, esses 14 de 2022. E de onde sai isso, gente? É da nossa margem de lucro. Porque é nosso reajuste anual e não tem o que fazer. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o quê? Que as empresas hoje têm que ter a inflação interna mensalmente, ali o departamento de suprimentos, planejamento de cardápio, fazer esse trabalho realmente utilizando os índices e não usar aquele índice de inflação que o governo mostra para a gente, porque não é a nossa realidade, tá bom? Trazendo a tabela desse mês, que passou agora, né, de maio, o que acontece? Eu trouxe aqui os itens que nós utilizamos no nosso cardápio. Então, a sopa, o arroz, feijão, proteínas, guarnição, saladas, molhos, né? Tudo aquilo que compõe o nosso cardápio. E eu trouxe o resultado acumulado de 12 meses aqui. Então, nós temos aqui algumas melhoras, né? No mês de maio, nós tivemos aqui a sopa, já teve uma desinflação, mas ainda existem alguns itens do cardápio que estão prejudicando o nosso reajuste de preço, aí, a nossa vida, tá?
Então, essa tabela aqui, depois eu vou passar o link para vocês, ela fica disponível lá no nosso portal de notícias, tá? da área de food service. Mas é algo interessante para que quem não controla a inflação interna, vocês podem consultar o nosso índice da nossa consultoria, tá bom? Então, vamos lá. Onde estamos hoje? Passamos por pandemia, a guerra na Ucrânia, lá, tudo isso acontecendo, né? Uma transição política aí que a gente tinha muitas incertezas. O que aconteceu? O volume do nosso mercado diminuiu. Empresas que tinham 8 mil refeições hoje estão com 5. 200 refeições agora são 150. Então, o volume diminuiu de refeições. Nós estamos faturando menos. Então, nós precisamos do quê? Mais clientes. Essa é a regra do jogo. Prazo de pagamento do cliente maior. Então, geralmente a gente tinha ali, né, fazia uma quinzena de serviço, fatura, o cliente paga com 7 dias. Hoje já existem casos de até 120 dias para o cliente pagar a primeira fatura, né? Então, eu rodando aí as empresas de alimentação, você fez assim, né? É verdade, 120 dias para pagar a primeira fatura. Então, é muito. Quanto dinheiro entra na frente até a gente começar a recuperar isso? Então, o que acontece? Se eu não tenho mais como ajustar cardápio, como melhorar meu serviço, eu vou começar a dar algum benefício para o cliente. Qual que é? Ele me paga com mais prazo. E aí, reflete isso diretamente aonde? No caixa baixo. Essa foi nossa realidade até o final de 2022. Quem sobreviveu a uma pandemia ficou aqui, ó. Vamos lá. O que eu vim trazer aqui hoje, né? Eu vou falar um pouquinho da indústria 4.0, que vai vincular com uma cozinha 4.0, e a gente já tem que começar a pensar numa cozinha 5.0, que pouco se fala. Então, o que acontece? A indústria 4.0 ela veio com uma ideia de trazer tendências tecnológicas para os nossos segmentos. Então, hoje nós temos aqui todos esses painéis da Tech Food, né, a Tectoy aqui mostrando todos esses índices, esses painéis de gestão para nós, nossa, maravilha. Só que agora, o nosso cliente ele já está começando a deslumbrar aqui uma indústria 5.0, onde o quê? A tecnologia está associada com a experiência do cliente. O seu cliente, quando ele entra no seu restaurante, por mais que ele seja um restaurante industrial, ele tem que ser provocado por sensações de bem-estar. Então, desde que ele não pegue uma fila, desde o momento que ali tem um cheiro de uma comida gostosa, que eu sei que isso é muito relativo, mas faz parte, um restaurante limpo, uma arquitetura maravilhosa, onde ele consiga fazer os pedidos dele pelo celular e não mais ali pelo caderninho, né, como a gente tinha. Hoje a Tech Food está até aqui para isso, né, mostrando que a gente tem opções de tecnologia para poder modernizar. Então, o que acontece? A cozinha 5.0 se fala pouco, mas ela vai vir falando assim, o que o meu restaurante está propiciando de experiências para o meu cliente. Aí você fala, nossa, Cláudio, mas com R$12, R$11, R$10 de refeição a gente vai conseguir propiciar alguma coisa? Vai, porque o mercado está correndo atrás disso. E a gente vai ter que dar algum jeito, né? Então eu trouxe aqui para vocês para onde vamos a partir dessa cozinha, né, 5.0. E aí eu trouxe por departamentos. Essa apresentação aqui está bem resumida por uma questão de tempo, mas eu trouxe pontos chaves, né? Então, dentro de recursos humanos, a gente tem lá os nossos custos, né? Impostos, CMV, matéria-prima, pessoas, indiretos e dá o nosso resultado operacional. Só que, quem manipula a matéria-prima? São pessoas, né? Então, o nosso maior custo, nosso maior investimento deveria estar voltado a isso. Então, o que nós temos aqui? Ó? Benefícios além... Opa, deixa eu voltar. Benefícios além da convenção coletiva. Nós sabemos que trabalhamos com sempre o menor preço, sempre lá embaixo. Então, o nosso colaborador, por qualquer R$20, R$50, ele troca de empresa porque nós pagamos o piso. Então, como que eu faço para esse colaborador continuar na minha empresa, diminuir turnover e, né, todos aqueles gastos de admissão e demissão? Benefícios além da convenção coletiva. Então, eu tenho que dar mais do que a simples convenção permite. Como fazer isso que é o desafio? Plano de carreira com formação profissional. O que é um plano de carreira com formação profissional? Plano de carreira, né? Então, o que acontece? O nosso cozinheiro, o nosso auxiliar, quando ele entra dentro de uma instituição, uma empresa de alimentação, ele tem um objetivo de subir de carreira? Ele tem um plano de treinamento que vai formá-lo, então ele entra como cozinheiro, minimamente ele tem que sair como um chefe de cozinha. Eu tenho que propiciar a formação desse colaborador. Então, você vai delimitar tempo, 2 anos. Pode ser que ele nunca vai exercer essa profissão, mas
nós temos que capacitá-lo para isso. Então, se ele tem um objetivo futuro em 2, 3 anos, possivelmente ele sabe que se ele sair de lá, ele vai perder alguma coisa com isso. Então, a tendência de ele ficar dentro dessa empresa é muito maior do que simplesmente colocar ele lá, dar uma integração e não dar um objetivo de longo prazo, tá bom? Programa de estágio mais 50, né? Uma coisa que eu venho falando bastante. Já vejo algumas empresas fazendo, então, assim, estagiário tem que deixar de ser mão de obra barata na unidade. Nutricionista estagiária tem que deixar de ser a menina que vai fazer a parte burocrática, que a nutricionista de GU não tem tempo. Ele tem que ser formado, ele tem que ser capacitado, até porque você não quer uma pessoa de outra empresa entrando na sua com os vícios da outra empresa. Então, o plano de estágio, pode parecer óbvio, não é bem feito, pelo que eu ando vendo por aí, mas tem que ser muito reformado para atender esse público, tá bom? E o mais 50 anos, eu diria aqui, né? Os colaboradores mais 50, a gente tem um pouco de preconceito, fala, pô, será que eles aguentam o tranco da cozinha ainda? Será que aguenta ali, né? Um dia a dia de uma rotina de 8.000 refeições? Olha, pessoal, pelos nossos estudos dentro da consultoria, o índice de turnover e de satisfação do cliente com este profissional aqui é muito maior do que com a população jovem, vamos dizer assim. Eles têm um apego maior a seguir regras, eles têm um apego maior... Bom, vocês têm filhos, né? Então, assim, eles têm um apego muito maior com o salário, de seguir a regra, de cumprir. Eles sabem conversar com o cliente, porque se a gente for pensar que um auxiliar de cozinha hoje ganha R$ 1.300 pela convenção coletiva, vai mudar de estado para estado, o menor salário da sua empresa é o que tem maior contato com o seu cliente. Então, se você não investir nesse profissional, provavelmente você está gerando um grande problema no futuro, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar de recursos humanos. Departamento pessoal. Gente, ponto eletrônico, 100% das unidades. A gente tem bilhões de tecnologias hoje, TechFood está aí, já temos toda a parte de recursos humanos. Então, assim, não dá mais para ter o cartão de ponto. Isso gera muito passivo judiciário, ação trabalhista, fora que gera aqueles montes de arquivos. Quantas empresas que eu já visitei que tem só uma ala só para arquivar documentos de colaboradores, né? Então, isso daqui tem que ser digitalizado, né? Que são esses arquivos digitais de colaboradores. Admissão online, gente. A gente sabe como que é o dia a dia das unidades. Uma empresa de 50, 100, 150. Às vezes o recrutamento e seleção acontece lá na ponta. Então, se a gente não tiver uma ferramenta online, onde a gente pode fazer isso por aplicativo, que é tão fácil hoje, isso pode gerar muito tempo. Às vezes a pessoa inicia na unidade sem estar registrada ainda. Quantas vezes isso não acontece? Vocês sabem disso, né? Tem uma exceção ou outra aí, mas acontece. E metas de redução de impressão de papel. Hoje saiu uma reportagem que o governo de São Paulo conseguiu reduzir em gastos com a impressão de papel, desde que o novo governador entrou, 16 milhões de reais. Então a gente fala tanto de sustentabilidade, e a gente entra lá no departamento pessoal, no financeiro, a gente tem pilhas de papel enormes, né? Então, assim, nós já temos as tecnologias para evitar esse tipo de coisa, né? A Tecnisa aí tem sistemas, e eu sei que eu também gosto de um papel, eu gosto de um livro ali na minha mão, né? Mas na rotina ali da empresa, isso tem que ter um projeto para se reduzir, tá? Isso é custo. Dentro de planejamento de cardápio, campanhas de baixo custo, né? Então eu já vejo algumas empresas ali com uma espécie de espoleto, uma espécie ali de dia da feira que serve um pastel e tudo mais. Então o que acontece? Nesse dia você dá uma diversificada no cardápio, você coloca ali um cardápio com um custo mais baixo e ajuste na forma de como os alimentos são preparados, óleo, gás, energia, processados. Então assim, confere seu cardápio do mês, será que sua empresa está com 8 dias de fritura? Quanto que isso vai consumir de óleo? Como que isso vai ser com a saúde do nosso colaborador? Esses cardápios devem ser revisados. Temos aí fornos combinados, muita tecnologia que já pode embasar essa redução aqui de tornar alimentos mais saudáveis. Redução do uso de miúdos embutidos, a gente sabe que isso é da nova geração. Eu tenho filhos, eles já não comem, então assim, é uma tendência que isso vai sair dos editais. Não adianta, nós vamos ter que fazer esse reajuste lá, esses ajustes no cardápio. Salsicha, os embutidos todos lá, os miúdos, raros clientes assim fazem questão, mas já não vai ser mais tendência. E maior uso de proteína vegetal, que tem muito a ver com a palestra anterior, nós exploramos pouco, né? Porque quando a gente fala proteína vegetal, vem a soja na cabeça,
e aí já vem aquela imagem de que a nossa mãe fazia um bolinho de soja ali falando que era carne só para enganar a gente, mas na verdade não, existem muitos pratos, muitas opções hoje veganas, né, com proteínas que ele tem o mesmo índice proteico do que a carne, e o custo disso é muito menor e os clientes têm maior aceitação disso. Então, nós precisamos focar muito nisso. Dentro da área de suprimentos, aumento do volume de processados. E quando eu falo de processados aqui, eu não estou dizendo de industrializados, eu estou dizendo de já pré-manipulados. Então, o hortifruti já vem lavado, já vem cortado, né? Quanto menos mão humana ali, né? Quando chegar na unidade, a gente sabe que alivia o estresse da unidade, evita o desperdício. Então, eu sei também que nós não temos muitos fornecedores bons nisso. Isso é uma coisa que nós devemos desenvolver ainda e cobrar do mercado de food service. Nem todos conseguem fazer uma matéria-prima processada dentro de um custo ideal. Centralização de compras das empresas, né? Então, assim, o departamento de suprimentos compra tudo. Ele compra EPI, o departamento de suprimentos faz toda a compra da empresa, porque ele que entende de técnicas de negociação. Tem uns aqui balançando a cabeça, né? Porque vai sofrer o departamento de suprimentos, mas eles têm maior know-how para poder conseguir custos melhores. Parcerias de preço fixo e de médio prazo. O que eu estou dizendo aqui, gente? Quem negocia arroz aqui todo mês, toda semana, toda quinzena? As empresas hoje estão partindo de preços fixos. Olha, mais importante do que negociar toda semana e ter o menor preço é ter o preço estável por mais tempo. Então, faz parcerias de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, com preço fixo, e isso segue com os fornecedores. E terceirização de frota e frete. Nós somos especialistas em refeições. Nós não somos uma empresa de logística. Nós não somos donos de centros de distribuição, ok? Nós fazemos refeições. Então, existem empresas que têm expertise melhor do que a nossa e que podem nos auxiliar aí numa redução de custo e numa melhor entrega para o cliente. Fidelização de clientes. Atendimento exclusivo. Vejo poucas empresas de alimentação onde tem um canal exclusivo de atendimento ao cliente. E eu não estou falando só de saque, não. Eu estou falando de fidelização e retenção. É realmente alguém que vai lá entender aquele contrato. Geralmente fica na mão da operação e hoje estão sendo criados departamentos exclusivos dentro da empresa para atender esses clientes de uma forma diferenciada. Porque pode ser que ele goste da nutricionista, mas ele tem um problema na unidade, então ele não vai falar para a nutricionista porque ele tem medo de prejudicar ela. Então, para quem ele vai falar? Ele vai ligar para o comercial, aí o comercial vai ter que parar de vender para ir lá atender ele, então o comercial tinha que estar vendendo, vai prejudicar toda a cadeia produtiva. Visitas e ligações com periodicidade, né, dentro desse departamento de fidelização, e padrinhos de contrato, com a regra 80-20. Né? Então, assim, você tem ali uma maior parte dos seus clientes que são responsáveis por 80% do seu faturamento. Esses clientes têm que ter alguma exclusividade no atendimento. O Itaú faz isso, né? Quem tem mais dinheiro lá está no Personalité, o Bradesco faz a mesma coisa. Então, por que nós não podemos copiar esse modelo? Meus maiores clientes têm que ter um canal diferenciado de atendimento do que os meus 20%, que são importantes também, mas eles podem esperar um pouquinho mais do que os 80%. Né? Essa é a regra. Uma coisa que eu vejo muito que está acontecendo no mercado, e também a gente não vai conseguir escapar, e isso vai ser tendência aí por 20, 30, né? Vai se falar muito disso ainda, é o ESG. Né? Então, a gente está falando aqui da parte ambiental, social e de governança corporativa. Então, quando eu falo, vamos mudar a forma de fazer, né, os nossos produtos, vamos usar menos óleo, vamos diminuir o volume de impressões de papel, eu estou falando disso aqui, ambiental. Então, não adianta nada eu falar que eu tenho ESG e no meu departamento pessoal, praticamente uma fábrica de Chamex, lá, de folha sulfite. Então, na parte social, eu não posso falar assim que eu pago o meu salário em dia, do meu colaborador e cuido dele, não é só isso. Eu dou algo a mais fora da convenção coletiva, ele recebe treinamento, ele tem um plano de carreira, né? Quando o filho dele fica doente, como é que a gente interage? Como é que é essa integração? Quando ele tem um problema com olerite, alguém vai lá e responde para ele? Então, é um cuidado maior. E a famosa governança corporativa, o que é isso? A governança, ela protege o dono, o funcionário e o cliente. Então, são regras pré-estabelecidas, manuais de conduta,
que devem ser assinados entre o cliente, o colaborador e o dono da empresa. Então, isso aqui, gente, é regra para a área comercial. Tem muitos bids hoje que nós participamos que, se você não tem minimamente o ESG, você já nem participa da concorrência. Então, nós devemos ficar muito ligados a isso. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também todas essas informações que eu estou falando aqui estão dentro do nosso portal de notícias da nossa consultoria, que é o JL Food News. Então, a inflação, ela sai mensal, artigos sobre o mercado, lá nós falamos sobre o tempo, sobre clima, sobre o que ficou mais caro, mais barato, o que dá para fazer de treinamento, enfim. É um portal de notícias que está à disposição do mercado de vocês. Depois eu posso até mandar esse material, né, deixar para o pessoal da Tecnisa para encaminhar para vocês, que lá realmente todas as novidades do mercado nós colocamos à disposição das empresas. Não tem assinatura, não tem nada. A Tecnisa é uma patrocinadora nossa do portal. Temos muitas notícias lá também dessa parte de informatização, acompanhamos as feiras, enfim, falamos até da gripe aviária. E eu acredito que é isso, pessoal. Falei muito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, de onde eu tirei essas informações, eu estou à disposição. Tá bom, gente. Obrigado. Boa noite, viu?